Bom dia, galera. Hoje nosso vídeo será sobre um artigo publicado no ano passado, no ano 2016, por Lawver e colaboradores no periódico European Journal of Sport Science. Esse artigo teve por objetivo avaliar a influência do banco, da inclinação do banco no supino na atividade eletromiográfica de alguns músculos da extremidade superior. Muito bem, então para isso foram utilizados os seguintes métodos, né? Então foram selecionados inicialmente os voluntários desse estudo, então foram 14 voluntários, indivíduos treinados em treinamento de força. Os ângulos desse banco foi posicionado em 4 condições distintas. A primeira delas em menos 15 graus, e esse menos 15 graus, no caso, refere-se ao supino declinado, com uma inclinação de menos 15 graus. O supino reto, que seria de 0 grau, com o banco perfeitamente na horizontal. O banco inclinado em 30 graus e ainda um banco um pouco mais inclinado em 45 graus. Os músculos analisados foram o peitoral, tanto a porção clavicular, que é essa porção mais superior do peitoral, mais próxima à clavícula, quanto a porção external, que é a porção um pouco mais medial, inferior, vamos dizer assim. O tríceps, porção lateral do tríceps, e também a musculatura do deltoide anterior. Assim como em todo estudo que vai ser avaliado a atividade eletromiográfica, com treinamento de força, os voluntários foram um dia, realizaram o teste de um RM, então para conseguir achar a carga de um RM para cada uma das condições, e realizaram o teste de máxima contração voluntária máxima para conseguir normalizar os dados de atividade eletromiográfica e aí conseguir comparar os resultados entre grupos e entre indivíduos. Ok? Muito bem. Então, após a realização desses testes, no segundo dia, obviamente, foram obtidos alguns resultados, Eu vou tentar, de forma resumida, apresentá-los aqui. Muito bem. Então, primeira coisa é que, além da atividade eletromiográfica, foi feita uma análise cinemática da angulação do ombro, a angulação a excursão angular realizada na articulação do ombro durante cada um dos exercícios. Então, se olharmos essa tabela aqui, podemos ver que em menos 15 graus, o valor obtido em menos 15 graus na angulação do ombro foi significativamente menor do que a 0 graus, que foi por sua vez menor do que a 30 graus e que por sua vez foi menor do que em 45 graus. Ou seja, quanto mais inclinado estava o banco, maior foi a posição angular inicial do ombro. Ok? Isso é interessante também porque essa angulação do ombro ela foi dada por 2 marcadores reflexivos. Então foi um ângulo criado entre o processo do olecrano, como está apresentado aqui, e o processo acromial. E aí, logicamente, fazendo esse ângulo ele estaria avaliando o deslocamento do ombro, a movimentação angular do ombro no plano sagital. Okay? Então, em algum momento aqui, o autor sugere que seria um movimento de flexão de ombro, mas imaginemos que temos uma vista lateral do corpo, okay? Da pessoa fazendo esse exercício, e estamos analisando o quanto que esse ombro se movimenta para cima e para baixo. Então não seria nem uma adução horizontal e nem uma flexão perfeita. Estaria mais ou menos aí no meio do caminho. Mas enfim, a excursão angular obtida, que era o que os autores queriam passar aqui, a excursão angular
obtida com maior inclinação do banco foi maior do que com menor inclinação. Ou seja, o deslocamento da barra foi maior quando o banco estava mais inclinado. Com relação aos resultados de atividade eletromiográfica, os pesquisadores separaram em basicamente cada músculo apresentado em um gráfico. Então aqui nós temos a atividade do lado esquerdo, né? A atividade eletromiográfica durante a fase excêntrica, e do lado direito a atividade eletromiográfica da fase concêntrica, como estou mostrando aqui pela setinha. Como na grande maioria dos estudos, né, de atividade eletromiográfica, foi observado que em todos os músculos analisados houve uma maior atividade eletromiográfica durante a fase concêntrica em relação à fase excêntrica. Muito bem. E aí, quando feita a comparação aqui entre os bancos, né? Então cada coluna dessa aqui, com cada uma dessas cores aqui, representa um ângulo. Então, por exemplo, aqui nessa coluna nós temos menos 15 graus, aqui nós temos 0 graus, ou seja, o banco reto, aqui nós temos 30 graus de inclinação e aqui nós temos 45 graus de inclinação. E aí isso aqui, esse percentual aqui embaixo, refere-se ao percentual de duração dessa fase concêntrica, no caso, em qual percentual que foi realizada essa atividade. Então, por exemplo, de 0 a 25 refere-se aos 25% iniciais do movimento. De 26 a 50, o segundo quarto do movimento. De 51 a 75, o terceiro quarto. E de 76 a 100%, o final do movimento, ou seja, quase que com os cotovelos estendidos. E isso foi feito para todos os exercícios. Mas fazendo uma comparação mais simplista, para não ficar aqui falando durante meia hora e enchendo a paciência de vocês, quando foi feita aqui, quando analisado esses dois asterísticos aqui, esses marcadores aqui em amarelo, eles demonstram o seguinte, que a atividade da porção superior do peitoral, ou seja, a porção clavicular, ela foi significativamente maior quando o banco estava inclinado, ou seja, em 30 graus e em 45 graus. Gerou uma atividade maior do que com o banco reto ou banco declinado. Isso eu considero o principal resultado em relação à porção superior do peitoral. Quando analisada a porção inferior do peitoral, e aí o mesmo gráfico aqui, só agora falando da porção inferior do peitoral, foi observado o contrário, principalmente aqui no final, na fase final do movimento. E também um pouquinho aqui na fase inicial do movimento, em que mostra que com o banco declinado em menos 15 graus, ou com o banco a 0 graus, banco reto, houve uma maior ativação da porção external do peitoral quando comparado ao banco inclinado. Então, baseado nisso aqui, pensando em peitoral, se eu tivesse como objetivo priorizar o trabalho da porção clavicular, banco em 30 ou 45 graus. Se eu quisesse priorizar o trabalho da porção external, banco reto ou banco declinado. Muito bem. Continuando aqui com os nossos resultados, os autores não reportaram um gráfico do tríceps braquial, mas pegando a parte descritiva aqui deles, foi observado que com o banco inclinado teve uma maior ativação da porção lateral do tríceps do que com o banco declinado. Então, se eu pensar em trabalhar mais o tríceps, eu tenho que trabalhar com o banco mais inclinado, em 30 ou 45 graus, para gerar uma ativação maior do que do banco declinado. Mas quando comparado ao banco reto, não houve uma diferença nessa ativação. E por fim, os dados de deltoide anterior, como apresentado nesse gráfico aqui, mostram o seguinte, que quando o banco está mais inclinado, novamente, a 30 ou a 45 graus, como eu selecionei aqui, marquei aqui em amarelo para vocês,
gerou uma maior ativação de deltoide anterior do que quando comparado ao banco reto ou ao banco declinado. Muito bem, então de forma resumida sobre esses resultados, os autores até reportam algumas coisinhas aqui, mas de forma resumida, baseado nesse resultado do estudo, foi demonstrado o seguinte, que se eu inclinar o banco a 30 graus ou a 45 graus, eu tenho uma maior atividade de tríceps, deltoide anterior e de peitoral, porção clavicular. Isso tanto a 30 quanto a 45 graus. E se eu colocar o banco reto ou declinado, eu tenho uma maior ativação da porção external do peitoral. Então, muito bem. Então, pensando como estratégia de treino, e aí pensando em segurança para o meu aluno, por exemplo, eu optaria em, já sabendo que eu tenho a mesma ativação para peitoral, porção external, que é essa porção mais inferior um pouco, tanto com o banco em menos 15 graus declinado, quanto no banco reto, eu optaria em utilizar o banco reto. Porque, ao meu ver, estaria mais seguro, é uma questão de mais segurança para o meu cliente. E pensando em trabalhar deltoide anterior, pensando em trabalhar tríceps braquial e pensando em trabalhar peitoral, porção clavicular, sabendo que eu tenho a mesma ativação dessas musculaturas, desses músculos, em 30 ou em 45 graus, eu optaria por trabalhar em 30 graus, visto que em 45 graus eu tenho um menor espaço subacromial, o que pode ser mais lesivo para algumas pessoas. Então, se eu tivesse um aluno que eu tivesse que escolher dois exercícios com duas angulações diferentes, eu optaria por segurança em ângulo reto e ângulo de 30 graus. E aí, logicamente, vão vir pessoas que vão falar assim, Rafael, então quer dizer que você fala que não pode usar o banco declinado ou não pode usar o banco inclinado em 45 graus? Pode. Não, quem sou eu para dizer que não pode? Mas eu acho que são alternativas que devem ser escolhidas para pessoas com um nível de treinamento um pouco maior, que talvez já tenham uma estrutura articular e muscular maior para suportar essa maior sobrecarga. Ok? Lembrando mais uma vez que isso é um dado de eletromiografia e que muitas vezes vocês vão ter a percepção no treino, que se eu inclinar o banco um pouco mais, eu vou ter mais ativação da porção inferior, né? Sempre tem essas crendices aí da musculação. Se eu ficar quase cabeça para baixo, então eu vou ter mais trabalho inferior, e se eu fizer um desenvolvimento, eu vou ter mais trabalho de porção clavicular do peitoral. Então, existem as crendices aí, algumas coisinhas do treinamento de força, que às vezes com algum baseado em ciência nós conseguimos melhorar um pouquinho ou modificar algumas coisas e direcionar o nosso trabalho com um pouco mais de segurança. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo o feedback de vocês. Quem puder indicar o nosso site www.treinosempresepada.com.br para os amigos e colegas de profissão, nós enviamos esses trabalhos, esses artigos e podcasts, tentando ao máximo compartilhar conhecimento, conteúdo e trocar informação para que consigamos remar aí para uma profissão de maior qualidade. Ok, galera? Um forte abraço, fiquem com Deus, valeu!